Ora bem, vamos agora olhar, estender a nossa análise para condutas de secção não circular. Hum, Essencialmente, não vamos, ou seja, vamos fazer muito uso das derivações que já fizemos para as condutas de secção circular, incluindo F igual a 64 sobre Reynolds e a equação de Colebrook ou o diagrama de Moody. A extensão vai ser simples. Começando por olhar para uma conduta aqui com uma secção que é um bocado arbitrária, mas neste caso é sensivelmente retangular ou quadrada, e considerando o balanço de forças, o que é que nós temos? O fluido está aí da esquerda para a direita, portanto temos do lado esquerdo, na parede, na secção esquerda, uma pressão P, que vezes a área dá uma força para a direita, enquanto que na face direita temos uma pressão inferior, já que já sabemos que o escoamento perde pressão, perde carga, à medida que avança na conduta devido ao atrito, e, portanto temos uma pressão menor, P menos delta P vezes a área a atuar para a esquerda, sempre para dentro a pressão. Para além disso, temos a força de atrito, que está aqui representada como uma tensão de corte na parede, vezes o perímetro, vezes o comprimento entre a secção esquerda e a secção direita. Atenção agora que temos de usar uma tensão de corte média na parede, enquanto que nas condutas de secção circular e devido à total simetria rotacional da conduta, tal P é igual a toda a volta. Poderíamos eventualmente ter alguma questão quanto ao peso a fazer variar a tensão de corte na parede, mas não consideramos isso. Neste caso, é natural que a tensão de corte varie mesmo, dependendo do ponto da parede da conduta não circular onde estivermos, porque, por exemplo, nos cantos, estamos, por exemplo, a uma distância maior do eixo da conduta do que estamos no ponto médio de cada uma destas quatro faces. Portanto, usamos o tal P médio aqui, em vez de um valor constante para tal P. Não altera muito, é só um pormenor que queria que notassem. A perda de carga, então, que é igual a HF, é igual ao ΔP, pressão que se perdeu, sobre ρg, e, portanto, ΔP é igual à tensão de corte média na parede, vezes o perímetro, vezes o comprimento, portanto, a força de atrito, a dividir pela área da secção. E, portanto, HF dá tal P sobre ρg vezes L sobre A sobre P. Isto é aqui já um arranjo para definir um novo termo geométrico, a área sobre o perímetro, a que se chama o raio hidráulico. Vamos usar pouco, mas vamos usar já um bocadinho mais à frente, por isso queria marcá-lo. Relembrando a equação 1.18, já de algumas aulas atrás, em que o fator de fricção era igual a 8 vezes a tensão de corte na parede sobre ρ ao quadrado, velocidade média na secção, então a tensão de corte na parede é igual a F vezes ρ ao quadrado sobre 8. O que, substituindo na equação acima, e substituindo área sobre o perímetro pelo raio hidráulico RH, fica HF é igual a F vezes L sobre 4R ao quadrado vezes O ao quadrado sobre 2G. Já vemos aqui uma expressão familiar, em termos, comparando com a equação de Darcy-Weisbach, e vamos torná-la ainda mais parecida, substituindo 4 vezes o raio hidráulico por o diâmetro hidráulico. E ficamos com o lado direito, HF igual a FL sobre diâmetro hidráulico vezes velocidade ao quadrado sobre 2G. E, portanto, este diâmetro hidráulico é, bizarramente, talvez, 4 vezes o raio hidráulico e não 2 vezes. Mais tipicamente, o que nós usamos é já o lado direito desta equação, diâmetro hidráulico é igual a 4 vezes a área sobre o perímetro. Este é o perímetro molhado, ou seja, o perímetro, o comprimento ao longo do qual o fluido está em contacto com a conduta.
conduta podia estar só meia cheia, como se fosse um canal. No caso que vamos ver neste capítulo, o perímetro molhado vai ser igual ao perímetro interno da conduta. Portanto, vamos sempre considerar casos em que o fluido está a ocupar totalmente a secção da conduta. Para condutas de secção circular, vocês podem perguntar, porque é que nós estávamos a usar o diâmetro da conduta e não o diâmetro hidráulico? Bem, porque para condutas de secção circular, 4 vezes a área dá igual a 4πr ao quadrado. O perímetro é igual a 2πr, portanto este rácio, 4A sobre o perímetro, é igual a 2R, que é igual ao diâmetro da conduta. Ou seja, para condutas de secção circular, o diâmetro hidráulico é igual ao diâmetro. E por isso, para trás, quando nós estivemos sempre a usar o diâmetro interno da conduta, estivemos na verdade a usar o diâmetro hidráulico da conduta. Daqui para a frente, temos que usar o diâmetro hidráulico para as condutas de secção não circular mesmo, e temos que o calcular a partir de 4A sobre perímetro. Se usarmos as expressões para o fator de fricção, seja o 64 sobre Reynolds em laminar, seja Moody ou Colebrook para turbulento, e que foram derivadas para condutas de secção circular, se as aplicarmos agora sem alteração às condutas de secção não circular, vamos cometer erros grandes de precisão. Sobretudo, e aí é que é mesmo importante, se o regime for laminar. Se o regime for laminar, nós podemos estar a cometer erros acima de 40%, 50%, 60%. Turbulento. A gama de precisão que nós temos no diagrama de Moody e Colebrook é comparável com os erros que cometeríamos, portanto, há quem até use diretamente sem alteração, usando o diâmetro hidráulico, okay? Para o Reynolds e para Y sobre D, e depois usam. Nós vamos usar uma correção através de um conceito chamado diâmetro efetivo. E prestem atenção porque este tema historicamente cria alguma confusão aos alunos do hidráulico com o efetivo. Okay? E a distinção entre estes dois diâmetros. Pronto. Assim como nós encontramos, se bem que de forma teórica, porque tínhamos um perfil de velocidade para o regime laminar em condutas de secção circular, e encontramos, e depois constatou-se em laboratório que a variação, o fator de fricção variava com 64 sobre Reynolds, usando o diâmetro da conduta, que é igual ao diâmetro hidráulico. Também foram feitas experiências semelhantes em condutas de várias secções, quadradas, retangulares, com vários aspectos, triangulares, com vários ângulos, muitas outras. Aqui apresento um pequeno sumário de várias condutas retangulares e secções triangulares com dois ângulos iguais, portanto, triângulos isósceles, e em vez deste 64 das condutas circulares, nós temos vários outros valores consoante a forma da secção. Por exemplo, se a secção for quadrada, a relação entre o F e o número de Reynolds não é 64, mas 56,91. Ou seja, F vezes o número de Reynolds em regime laminar não é 64, mas é 56,91. Ou seja, o fator de fricção nesse caso, para uma conduta de secção quadrada em regime laminar, não é igual a 64 sobre o Reynolds, com o diâmetro hidráulico, mas 56,91 sobre o Reynolds. E muitas outras para outras formas. Também temos isso para secções anelares, em que temos o fluido andar num anel à volta de uma secção sólida ou de um outro fluido aqui no meio, tipicamente para troca de calor entre eles, que é mais normal. Então, nesse caso, temos aqui outras relações, desde 64, que é o caso disto não existir, e portanto voltamos à secção circular,
este raio aqui, B igual a 0, e portanto nesse caso temos a relação que já conhecemos. Senão, isto pode ir variando e aumentando cada vez mais e temos que aplicar essa correção. Okay? Isto para regime laminar. Temos aqui um exemplo, se tivermos uma secção quadrada, então o diâmetro hidráulico tem que ser calculado com 4 vezes a área sobre o perímetro, ou seja, 4A ao quadrado, o A é aqui igual ao lado do quadrado, a dividir pelo perímetro, que são 4 vezes esse lado, 4A, ou seja, isto dá simplesmente A. O diâmetro hidráulico de uma secção quadrada é igual ao comprimento do lado. O número de Reynolds é depois calculado com esse diâmetro hidráulico, ou seja, pelo lado. Se for laminar, bastante abaixo dos 2.300, abaixo de 2.000, pronto. Então, o fator de fricção deve ser calculado não com 64 sobre Reynolds, mas com 56,91 sobre Reynolds. Okay. Para o regime laminar é buscar o valor e substituir 64 pelo valor que vem nesta data. Para turbulento, precisamos de um outro, precisamos de uma outra variável para aplicar a correção que nos permita usar Moody e Colebrook com um bocadinho mais de precisão. E esse conceito é o conceito do diâmetro efetivo, que é definido pelo rácio entre 64 e o valor que vimos agora na tabela para regime laminar, F vezes Reynolds, portanto o que vem da tabela, vezes o diâmetro hidráulico. Portanto, é uma correção ao diâmetro hidráulico igual a 64 sobre F vezes o Reynolds em laminar obtido em laboratório. Para isso, calculamos o diâmetro efetivo, então com essa expressão simples, e o que é que vamos usá-lo? Vamos usá-lo apenas para determinar os dois parâmetros que precisamos para calcular o fator de fricção em regime turbulento. O epsilon sobre D passa a ser o epsilon sobre o diâmetro efetivo. É uma rugosidade relativa efetiva. O Reynolds que entra no diagrama de Moody ou em Colebrook, ou Howard, passa a ser o Reynolds efetivo, ρ, vezes a velocidade, vezes o diâmetro efetivo sobre a viscosidade. Com estes dois termos, eles só servem para nós, logo a seguir, irmos buscar o F. Com esse F, ele tipicamente é aplicado na equação para o HF, portanto, FL sobre D, V quadrado sobre 2G. Esse D, na equação de Darcy-Weisbach, para o HF, é sempre o hidráulico, nunca o efetivo. Portanto, eu fiz aqui umas notas importantes quanto a isso, para tentar clarificar essa eventual confusão entre estes dois diâmetros. Pensem no diâmetro hidráulico como o diâmetro físico, ou seja, o real que descreve a física do escoamento. O diâmetro efetivo é apenas uma correção para usar uns gráficos e umas equações que foram feitas para outra geometria. É isto. Mal se usa esse gráfico e essa geometria, deita-se o efetivo fora, não interessa. O conceito é esse. Por exemplo, para determinar se o regime é laminar ou turbulento, nós vamos usar o diâmetro hidráulico. Sempre. Na equação de Darcy-Weisbach, uma equação que nos dá uma perda de carga em função de um F, vamos usar sempre o diâmetro hidráulico. Nunca o efetivo. O diâmetro efetivo é usado apenas para calcular a rugosidade relativa efetiva e o Reynolds efetivo, para depois usar logo no diagrama de Moody ou Colebrook. Portanto, só aí é que eles são usados. Okay? Depois temos o F. Voltamos à equação de Darcy-Weisbach e já não se usa o efetivo, volta-se a usar o hidráulico. Para secções circulares, nada disto é necessário porque o diâmetro é igual ao diâmetro hidráulico, como vimos, que por sua vez é igual ao diâmetro efetivo, já que o efetivo é 64, no caso das secções circulares seria 64 sobre 64 vezes o hidráulico, portanto dá outra vez o diâmetro da própria conduta.
Resumindo, secção circular, o diâmetro hidráulico é igual ao diâmetro da conduta, em regime laminar F é igual a 64 sobre Reynolds, com o diâmetro, qualquer deles, que são iguais, e em regime turbulento, usamos o Reynolds calculado com o diâmetro da conduta e epsilon sobre D para calcular o F. Isto já vimos, é o normal. Eu aqui só estou a substituir tudo o que era diâmetro da conduta por diâmetro hidráulico, que são iguais. Darcy-Weisbach fica igual, é sempre a mesma coisa, HF igual a F, L sobre D, o quadrado sobre 2G. Condutas de secção não circular. Precisamos calcular o diâmetro hidráulico, depois o efetivo, em que o valor do denominador se vai buscar a tabelas. Depois, para regime laminar, podemos usar diretamente o valor que sai da tabela em vez do 64, e ficamos com F igual a esse valor da tabela sobre o Reynolds com o diâmetro hidráulico, o que é equivalente, se preferirem, a usar ainda o 64, mas no denominador, em vez de terem o Reynolds com o diâmetro hidráulico, têm que ter o Reynolds efetivo. É igual. Agora é como preferirem sistematizar o vosso processo. Para turbulento, temos que usar Moody, Colebrook ou Hallan, que foram feitas para conduta de secção circular. Temos que os inputs para esta função ou gráfico têm que ser com a correção, portanto temos que usar o Reynolds efetivo e o epsilon sobre D efetivo. Quando tivermos esse F, saia de laminar ou saia de turbulento, aqui vamos à equação de Darcy-Weisbach, sempre o diâmetro hidráulico. Pronto, acho que já massacrei o suficiente quanto a isso. Vou ver agora um exemplo de um exercício com condutas de secção não circular e vai ser um exemplo de problema do tipo 1. Queremos determinar um nível H de água daquele tanque necessário para manter um caudal de 10 litros por segundo através de uma conduta de aço comercial com uma secção anelar e com um comprimento L de 30 metros. A secção é um anel com um raio externo A igual a 5 cm e um raio interno B de 3 cm. Vamos desprezar a perda localizada na entrada para a conduta, que só aprenderemos a contabilizar na próxima aula, na verdade. Então, já temos aqui o desenho, o esquema feito. O caudal que se pretende já agora é de 10 litros por segundo. Já temos aqui as dimensões, ainda que um bocadinho pequenitas, mas percebe-se. E queremos então terminar esta altura H que ali está. Primeiro passo, definir os pontos 1 e 2 da equação de energia. Aqui o ponto 1, pronto, é o normal. O ponto 2 é na saída do jato da conduta, onde, pelo menos a uma distância mínima, ele já tem a pressão atmosférica e a sua velocidade, a sua energia cinética também é aproximadamente igual àquela que tem ainda dentro da conduta. E, portanto, temos essas duas energias conhecidas. A energia potencial, sabemos, ou melhor, temos a diferença para a energia do ponto de partida, que será ρg vezes este H que queremos conhecer. Portanto, não temos bombas nem turbinas, só vamos ter uma variação de energia à custa da perda por fricção. Portanto, P1 sobre ρg mais α1 V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 é igual a P2 sobre ρg mais α2 V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2 e aqui vamos ter o HF. Este HF vamos buscá-lo à custa da equação de Darcy-Weisbach, FL sobre o diâmetro hidráulico vezes, e aqui a velocidade ao quadrado
é a velocidade do jato que vamos assumir que ainda é essencialmente a velocidade dentro da conduta ali. V quadrado sobre 2i. Então, simplificações que podemos fazer. Aqui é igual à pressão atmosférica, que vamos cortar com a deste lado, que também é aproximadamente igual. Vamos considerar que a velocidade na superfície não está a descer com velocidade apreciável, portanto não tem energia cinética no início e, portanto, a equação reduz-se a HF igual a D1 menos D2 menos o que se perdeu em energia cinética. O que se perdeu não, o que ficou ainda sob a forma de energia cinética no jato de saída. Só confirmar. Muito bem. Então, o que é que podemos... Deixem-me só... O que é que podemos analisar? Para fechar esta equação, nós sabemos tudo. Isto aqui é igual ao H, portanto é a nossa incógnita, na verdade. O resto sabemos, ou podemos calcular. Sabemos a velocidade, porque temos o caudal determinar. Falta-nos determinar este F. Então vamos tratar dos termos geométricos primeiro. Calcular a área daquela secção. Vai ser igual a π vezes o diâmetro externo menos π vezes o diâmetro interno. Vamos aqui à nossa máquina. Vamos definir A como 5 centímetros. B como 3 centímetros. O caudal com 10 litros por segundo, ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo. 10 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo. O que é que sabemos mais? O comprimento da conduta é de 30 metros e vamos precisar da rugosidade do aço comercial. Podem confirmar isso nas tabelas da Sebenta ou dos slides, um pouco mais atrás, eu não vou mostrar isso, mas dá 0,046, dá? Ou está tabulado como 0,046 milímetros. Tá aí. Só queria confirmar o valor. Muito bem. Então, a área da conduta. Vou ter que lhe chamar AA porque já tenho um A minúsculo definido. Até posso escrever a área. Vai ser igual a π vezes e agora vou fatorizar o π só para ser para escrever menos coisas, menos b ao quadrado. Portanto, 0,00503
Agora, o diâmetro hidráulico, 4 vezes a área sobre perímetro, é igual a 4 π ao quadrado menos b ao quadrado sobre o perímetro, que é igual a 2πr, mas temos que somar o perímetro interno e o perímetro externo. O fluido está em contacto com a parede interna, onde o raio é B, e com a parede externa, onde o raio é A. Portanto, fica 2πr, 2πA mais B. Pronto, e se nos lembrarmos que A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a A mais B vezes A menos B, então este termo desaparece e ficamos aqui com 2 vezes A menos B. Que é igual, ora, se um é 5 cm e o outro é 3 cm, dá 2 a diferença vezes 2, 4 cm. Este aqui, vou escrever logo direito em vez de estar a escrever a equação. E guardá-lo na variável dH. Muito bem. Então agora, precisamos ainda do diâmetro. Não, para já ainda não. Com esta área vamos determinar a velocidade que passa na conduta, portanto que é igual a V2, chamado mesmo, não, chamado V, e essa é igual ao caudal sobre a área. Ou seja, dá 1.989. Nunca vou escrever isso. Pode ser. E então, já tem incógnita, sem incógnita. Vamos só determinar o regime para ver se podemos assumir o fator de correção da energia cinética igual a 1 se for turbulento, se for laminar. Já temos que ter isso em conta. Então, o Reynolds, que deve ser calculado, quero determinar para já o regime com o diâmetro hidráulico, vai ser igual a ρ vezes V vezes o diâmetro hidráulico sobre a viscosidade. Então, Reynolds vezes. Não definiu ρ. Espera. ρ 998 mu é igual a 0.001. Então vou repetir a conta e um Reynolds de 79.418. Ou seja, claramente turbulento. E vou assumir que o alfa 2 é aproximadamente 1. Portanto, vou cortá-lo aqui porque não faz diferença. Então, já tenho o lado direito desta equação, não tenho definido, falta-me o H. Preciso de definir o lado esquerdo, o valor do HF, para conseguir fechar o problema. Isto sei, isto acabo de saber, isto também sei. Falta-me o F. O F, como é uma conduta de secção não circular, temos, ao usar Colebrook ou Moody, temos que usar o diâmetro efetivo e o epsilon sobre D efetivo. Portanto, eu preciso aqui do diâmetro efetivo, preciso saber
qual é a relação entre o F e o Reynolds para regime laminar numa secção, para depois conseguir aplicar a fórmula do diâmetro efetivo para esta conduta anular com este raio interno de 3 e raio externo de 5. Vamos aos slides que aqui estão e na nossa tabela da secções anulares, nós temos aqui para B sobre A, em que B é o raio interno e A o raio externo. No nosso caso, nós temos 3 cm sobre 5. 3 sobre 5 dá 0,6, portanto queremos este valor que aqui está, 95,59. Então, o nosso diâmetro efetivo, vamos ficar aqui. As tabelas, o F vezes o Reynolds em regime laminar para esta secção era igual a 95,59. Logo, o diâmetro efetivo vai ser igual a 64 sobre isto, 59, 95, 59, vezes o diâmetro hidráulico, conforme assim. E então, DF é igual a 64 sobre 95,59 vezes o diâmetro hidráulico. Dá 0,0268. Isto é tudo metros agora. Então agora sim podemos ir buscar o Reynolds efetivo. Portanto, a mesma coisa, mas usando o diâmetro efetivo. Até vou buscar a mesma fórmula e vou substituir aqui em cima. Diâmetro efetivo e aqui Reynolds efetivo. 53172, um bom bocado menos, como podem ver. É 3. Não faz diferença nenhuma, mas isso é maneira minha. A opção de sobre o diâmetro efetivo. Fica igual a 0,001718. Colebrook ou Moody ou Howard, já sabe. Se torna um fator de fricção um, 1 sobre a raiz de f, perdão, é igual a menos 2,0 vezes o logaritmo base 10 de epsilon sobre d efetivo sobre 3,7 mais 2,51 vezes o Reynolds efetivo vezes a raiz quadrada dessa outra vez. Vamos escrever o unsolve.
no início da linha. Vou escrever agora. Não sei se isto vai funcionar. Sintaxe aqui. Tenho que escrever isto outra vez. Este parece aqui. Pensou. Ok. Outro parece. Talvez. Daqueles pontos onde se cortaria isto na montagem, né? Provavelmente não. Provavelmente vocês estão a ver isto. Eu não me dei ao trabalho de estar muito tempo com a edição do vídeo para limpar este género de erros. Então, se isto tudo tiver corrido melhor, só ver se o valor do web está certo, o reino está certo. Passa com a utilização desta função. Faltam menos. Aqui tem 2 vezes. Yeah. Ao contrário do mínimo. Pronto, ficam a aprender o género de erros que pode acontecer. O mínimo e o máximo, não podia dizer entre 1 e 0, tem sempre que se começar pelo menor e o maior. Ok, 0,0257. Aqui já vou usar a minha prática de não pôr estes valores todos e só 3 casas decimais para o E. Agora já não. Usei exercícios anteriores para vermos o F a mudar em processo iterativo, aqui não faz sentido estar a fazer isso. Só queria confirmar este valor do F, exato. E então, com este F, está fechado matematicamente o problema e já sabemos este fator de fricção, ou seja, agora podemos calcular o valor do HF com o diâmetro hidráulico, portanto esquecer o efetivo para este cálculo e essa conta retorna HF 2 pontos igual F vezes o comprimento sobre o diâmetro hidráulico vezes V ao quadrado sobre 2 e falta alguém outra vez. Como costumo. Eu sei que podia ter escrito 2 vezes 9,81, mas para ser sistemático, vamos fazer isso.
Também me esqueci de guardar o F quando ele saiu aqui do Anso. F, 2 pontos igual. Ok, 3,88 metros. Eu aqui vou pôr mais uma para este. Então tem o HF, mas quero determinar é isto. O H, portanto, H vai ser igual a HF mais ainda a componente da energia cinética, ou seja, aquela altura H d'água tem que ser suficiente para vencer as perdas que um caudal de 10 metros por segundo produz e para ter uma energia cinética à saída. Portanto, essa energia potencial do H, ρGH, tem que ser utilizada, tem dois destinos. Um são as perdas por atrito e o outro é a saída da energia cinética, que lá está. Portanto, é preciso uma fonte para essa energia cinética, que tem que vir também da potencial. Portanto, o H é a soma destes dois termos e essa conta vai dar HF mais V quadrado sobre 2Q, ou seja, 4,09 metros. Ok? Então, espero que tenha ficado claro aqui, sobretudo quando se usa o diâmetro hidráulico e quando se usa o diâmetro efetivo, apenas, reparem que o diâmetro efetivo apenas foi usado aqui para obter o fator de fricção. Depois é tudo diâmetro hidráulico.